Vamos ver hoje uma mensagem do Espírito Jorge, do Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, 1863. Se parece muito com a situação que nós passamos na atualidade. Cuidar do corpo e do espírito. Essa é a mensagem. A perfeição moral consiste na maceração dos corpos? Pergunta. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade dessa roupagem. Pessoal, o que ele nos coloca aqui, porque a maceração foi uma cultura, uma ideia cultural trazida pelos nossos amigos, não só a questão dos católicos, mas de várias, do passado já, macerar, o que é? Impor o sofrimento, achava que impondo o sofrimento no corpo, tu chegaria mais rápido à perfeição. E os católicos usaram muito isso. E outras religiões também, como outros credos antigos também usavam isso. Com a justificativa que quanto mais tu sofria, mais tu progredia. E o Espiritismo vem colocar isso de uma maneira assim que não existe isso. O corpo físico, ele tem que ser saudável, para que tu exercite todas as funções que tu necessita para o progresso. O próprio Espírito Jorge coloca que essa realidade que a gente tem trazido de outras vidas, de outros passados que nós tivemos, era errada. O corpo físico não é nosso. Nós somos espíritos vestindo um corpo físico temporário, mas este corpo não é nosso, ele pertence à natureza. Nós temos uma ideia muito pálida, sem sentido, herdado de culturas anteriores, mas, como dizer, nós devemos desapegá-las delas, abandonar essas ideias e procurar uma coisa nova. E o próprio Allan Kardec colocava essas propostas através dos espíritos que estavam todo momento chamando a atenção de Kardec sobre isso. O corpo físico pode ser algo que é meramente material, mas nós temos que ter um respeito muito grande sobre ele. E sobre esse elemento falamos sobre o suicídio. Quando as pessoas retiram a chance de viver uma vida física, causando uma destruição do corpo físico. E sofrem muito mais do que possam imaginar, porque depois de desencarnados eles continuam apegados ao corpo físico. Porque tem um elemento que quando nós nascemos, chama-se fluido cósmico e nos coloca, vamos dizer assim, 60 anos de vida física. E aquele fluido vai durar por 60 anos. O que é o suicídio em si? Muitas das vezes é quando a pessoa usa de forma equivocada esse próprio elemento na vida e reduz o período de encarnação, mas ele fica preso a esse período pré-determinado, não pelo plano espiritual, mas por ele mesmo. Ele fica preso ali e não consegue se libertar. Então muitos espíritos sofrem. Muitos chamam isso de suicídio involuntário, quando a pessoa se suicida sem saber, entre aspas, né? O André Luiz foi um exemplo desse, se suicidou sem saber. Ele achava, mas ele sofreu muito no plano espiritual ao passar por isso. Nós vemos hoje na Terra um momento de transformação. O mundo se transforma a todo momento. Orson Carrara é advogado, professor, escritor espírita. Ele dizia assim, ele diz que está ainda encarnado ainda. Ele diz assim: é preferível errar pela estupidez do que errar pela cupidez. O que ele queria dizer? Errar por ser enganado, não ter aquele conhecimento, ignorar aquele conhecimento. A cupidez é quando tu está tentando lucrar em cima daquela situação.
E nós vivemos hoje no nosso mundo. Dentro dessa loucura toda que corre no nosso estado, principalmente, vocês podem ver quantas pessoas são subtraídas, roubadas, são retirados bens dela. Umas pessoas apoiam e outras simplesmente ignoram isso tudo. O que nós fazemos com os nossos irmãos? Será que temos condições de fazer isso? Será que temos a moralidade para fazer isso? Vivemos no corpo físico por uma etapa específica, pré-determinada, em um acordo entre nós e os espíritos. Olha, a sua existência vai ser tanto tempo. E nós temos que aguentar. Isso se baseia muito, vocês veem que às vezes tem pessoas com doenças graves, que o médico chega e diz assim, tu vai durar no máximo 10 anos. E a pessoa às vezes chega a passar 30, 40 anos a mais. E o próprio médico chega a dizer assim, eu não sei o que aconteceu aí. Pela a doença, a coisa seria rápida. Não. Até tu pagares o último centavo da tua dívida, vai ficar aqui na Terra. E isso é real, isso está na Bíblia. Coloca, ninguém sai daqui se não pagar o último centavo. Às vezes a gente pode entrar em pânico, até em medo de partir um pouco antes do... Será que a gente cometeu alguma coisa? Será que teríamos que passar? E o próprio Espírito Jorge nos coloca que a gente não deve se preocupar com isso. Que a gente deve procurar viver aquela etapa com tranquilidade e serenidade, construindo e progredindo. Muitas pessoas, ouvi uma pessoa dizer para mim, mas essa humanidade está perdida. As coisas são absurdas. Não está, porque hoje eu vi uma cena que me provou isso. Vi uma menina com 3 anos definindo para a mãe posicionamentos e pontos de vista. Por exemplo, com 3 anos, mal consegue pronunciar uma palavra, mas já começa a querer impor à mãe uma espécie diferente de comportamento, muito saudável e mais correto. E a mãe disse assim, eu não entendo, eu acho que essa menina está sendo atuada por algum espírito. Não, gente. É um espírito mais evoluído que encarnou e já traz na sua bagagem aquele conhecimento e já começa a influenciar. E assim são muitos casos. É uma quantidade muito grande. A gente vê como a gente não está sozinho. A espiritualidade está sempre junto conosco e que o Pai, nosso Criador universal, Ele simplesmente nos dá a chance de superar este momento. Estamos num momento de separação do joio do trigo. O próprio Cristo falou. Separamos o joio do trigo. O trigo para um lado e o joio para o outro, que será queimado. O que acontece? Nós estamos num processo de separação na humanidade. Todo mundo que está aqui está passando por uma etapa de transformação. Espíritos mais evoluídos estão encarnando aqui. Quanto muitos desencarnam e não voltam mais. Não sei nem se eu vou voltar, se não vou ser mandado para outro lugar. Então é aquela história. É um problema não, eu acho que o termo não foi correto, o problema. É uma realidade da situação que se encaminha o mundo. O mundo sai de prova e expiação para um mundo de regeneração. Nós vamos regenerar esse mundo? Não, vamos nos regenerar. Para convivermos num mundo regenerado, nós temos que ser regenerados. Não cabe mais o irmão que lucre pela miséria do outro. Isso tem que mudar. Esse mundo não cabe mais isso. Um grande pensador sempre dizia que a gente vive num mundo da terra. Olha, ele não é de espírito, a gente vive no mundo da terra, mas pensando no outro mundo que nos aguarda. Mas se tu não souber viver no mundo da terra adequadamente agora, tu não terás chance de entrar nesse outro mundo que te aguarda.
esse pensamento foi do Confúcio há 12 mil anos atrás, na China. A gente pode ver que esse espírito Confúcio era um espírito bem mais avaliado, bem mais evoluído. Naquela época foi tratado hoje como um filósofo. Ninguém sabe, porque não existe como só se conhece o que ele pensava, o que ele falava. Tem muitas pessoas descrentes que ele não existiu, mas a filosofia dele ficou marcante naquela região. Se você falar com o chinês, principalmente, o indiano, o pessoal da região ali da Ásia, Confúcio seria muito marcante na vida deles. Para nós ocidentais, nem tanto. Mas essa alusão que ele colocava da espiritualidade, era um espírito mais evoluído, num momento que a Terra vivia muito mais atrasada que hoje. Nós sabemos que quando nós vamos encarnar, nós temos que progredir. Se não progredirmos, vem uma situação e nos provoca a progredirmos, queiramos ou não. Esse cataclisma que nós sofremos aqui no nosso estado não só parou, a gente não pode comparar só os gaúchos que sofreram com isso, não, o mundo inteiro sofreu com esse impacto todo. Isso fez muita gente sentar e pensar do seu destino na vida, o que está fazendo para o mundo crescer. Então, essas situações, esses desastres localizados, eles vêm para isso, para forçar a humanidade a progredir. Isso é o sinal que o progresso se aproxima, e que nós vamos sair disso. Mas nós sabemos que nem todos terão a certeza disso, ou terão a noção e vão querer mudar. Muitos talvez vão querer continuar no mesmo ritmo. E eles têm direito pleno. O Criador Universal nos dá a chance de vivermos da maneira que quiser. Mas nós temos que arcarmos com os nossos modos de agir e de pensar. Essa é a realidade. Nós estamos num planeta que está mudando, e aqueles que não se encaixarem dentro dessa mudança serão convocados a se retirar. E a gente nota isso com a chegada de outros espíritos mais evoluídos, como vi dessa menina de hoje, que eu vi. E há muitos casos. Criaturinhas que chegam aí com ideias fantásticas, diferentes, totalmente. Mostra que o mundo está nesse processo. Se nós não nos mudarmos, não nos encaixarmos nessa mudança, nós iremos sofrer as consequências, não dessa transformação, mas porque não nos preparamos adequadamente para sairmos dessa ideia que a gente, quando encarna, vive uma vida constante, é dinheiro, é poder, é nome, é destaque. Quando chega o final da vida, tu olha e pensa assim: o que eu fiz na minha vida até agora? E muitas pessoas se arrependem, chegam até a ideia de praticar o suicídio para fugir disso tudo. Mas a gente tinha que começar isso desde o início. A nossa cultura, o nosso mundo, ainda não tem essa noção ainda de educar as crianças desde pequenas a ter uma realidade do que realmente passa. Nós temos que educar os nossos filhos, mas também vamos aprender muito com eles. Porque todos nós estamos nessa escalada de processo, e todo mundo nesse processo vai trazer um conhecimento que vai somar com o que tu já tem e que tu vai crescer. Nenhum de nós perde com isso, todos nós ganhamos com isso. Hoje nós vivemos aqui na nossa realidade do nosso mundo essa questão de ódio, de raiva, de medo. Aí uma pessoa me disse assim: mas o pessoal só quer guerra, é toda hora. Eu disse: gente, é que nessa época nós temos um sistema de comunicação muito ágil. O que acontece lá do outro lado do mundo nós ficamos sabendo automaticamente. Um tempo atrás acontecia coisas terríveis e nós nem ficávamos sabendo, porque o sistema de comunicação daquela época era muito lento. Isso tudo o que nos força a pensar, a mudar. E assim é que a espiritualidade vem nos chamando a atenção dia após dia.
existem duas maneiras, como dizia uma pessoa dizia, duas maneiras na vida de se comprometer com algo, no sentido negativo. A primeira é quando tu fica parado e deixa, como diz aquela música, deixa a vida me levar. E a outra é quando tu começa a pensar diante daquela situação e vai ver se realmente vale a pena entrar naquela onda. Mas isso nos é dado nesse mundo material por nós temos a livre escolha. Um antigo professor da universidade, ele falava assim, eu achava curioso que ele dizia, o homem, o ser humano, tem que perder o costume errado de culpar tudo a Deus ou se não ao demônio. Bem, eu digo como espírita que demônio não existe. Ele dizia que a gente tinha que assumir os equívocos que nós causávamos. E essa questão do clima foi equívocos humanos. E aí vem dois lados nessa história. Eu vi o Trigueiro falando e ele colocou, existe os causadores por vontade e os causadores que são levados junto com isso. Eu não consegui entender ele na jornal, na TV, não sei dizer o nome. E ele pegou e dizendo isso, e depois ele coloca uma coisa, gente. Os causadores que levam a pessoa, os primeiros, são aqueles que estão tendo lucro com aquele valor. Eu vou plantar mais porque eu vou ganhar mais. Não me importa se vai haver um cataclismo, não importa. E tem aqueles outros que são aqueles que vão junto, que consomem aquele produto que ele cria. Já existe no mundo órgãos, no mundo que já estão procurando, mentalidades que já estão procurando não consumir coisas daquele local que estão equivocadas. Nós temos que salvar o nosso mundo físico. Sim, temos essa responsabilidade. E principalmente quando aderimos à ideia da doutrina espírita, nós sabemos muito mais do que os nossos irmãos aí fora. Nós temos mais responsabilidade sobre isso. Muitas das vezes, olha, eu tenho muito... eu vi uma criaturinha que pegou e chamou a avó, disse, olha minha avó, para de fazer isso. Que ela estava queimando no fundo do pátio, o lixo. E ela disse assim, esse garotinho me assustou, porque ele disse assim para vó, a senhora não sabia que a senhora está expondo carbono no espaço, no céu, que depois pode virar tempestade? Aí eu fiquei assim pensando, né? E a própria avó ficou... Ela disse que deu a vontade de dar uns tapas no menino. Mas eu fiquei pensando, mas como é que ele sabia disso? De onde é que ele trouxe aquilo? A escola não dá tanto conhecimento assim. Ele tem uma bagagem naquilo ali. Eu vejo o nosso mundo vai mudar. O Emmanuel coloca para o Chico Xavier que vai chegar espíritos que vão controlar e vão transformar o nosso planeta. E eles estão chegando. E nós, quem sabe, estamos recebendo a última chance. Será que estamos aproveitando ela? É isso eu penso muito. Será que eu estou fazendo 100% daquilo que eu deveria de fazer? Ou será que simplesmente eu estou criando uma expectativa de algo que eu mesmo não saiba ou não queira saber? Então a gente tem que, nesse momento, que a gente está sendo forçado a ter esses conhecimentos, ter as nossas ideias, diferenciar o mundo, sair dessa loucura que vive o nosso planeta e procurarmos viver mais serenos, tranquilos, construtivos, progressistas, respeitadores, porque nós temos que aprender a respeitar não só o nosso irmão que está do nosso lado, mas o meio ambiente, a tudo e a todos. Se a água, através dos rios, me envolve, me destrói o meu patrimônio, até me leva à morte física no caso, ela está sendo agredida de uma outra maneira.
Eu sempre acompanhei o raciocínio da Dona Frida, minha avó, que dizia: tudo na vida nos é dado. Tu pode invadir ou ocupar a região de alguém, mas a natureza, ela é inteligente, é sábia. Ela vem e recupera aquilo que tu tirou dela. E aí, quando esses cataclismos, eu me lembrei assim: poxa, mas o que ela dizia está correto. A água tomou conta daquilo que era da água. Então, aquela história, isso tudo nos força ao quê? A repensar as nossas atitudes, as nossas ideias, procurarmos o que é que nós queremos, um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. Então vamos ter a natureza de viver assim, procurar nos transformar, mudar os nossos hábitos. É muito importante para que o mundo realmente deixe de ser um mundo plenamente consumista, mas que a gente aprenda a consumir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, e que nós aprendamos a ver os nossos irmãos animais como espíritos que estão em evolução que nem nós, e gostaríamos, se nós estivéssemos no lado dele, gostaríamos de ser tratados com respeito e carinho. Então vamos tratá-los assim. Que Deus nos ampare, nos ajude, nos dê uma visão cada vez mais ampla da vida física. E hoje, se a dor está me avassalando a minha existência, é consequência de alguma coisa que eu fiz de forma equivocada. Muitas das vezes não é em outras vidas, às vezes é nessa própria vida que estamos vivendo. Será que eu estou sendo 100% coerente? Será que eu não estou destruindo a natureza, queimando plástico sem controle? Será que eu não estou... Temos que repensar muito isso. Porque aí nós vamos pensar não só em nós, nos nossos irmãos, no maior bem que recebemos, que foi esta vida no corpo físico, para podermos, quem sabe, sermos daqui a um tempo espíritos melhores e mais conscientes. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que Ele nos dá. Embora tem muitos amigos meus que digam assim: não sou espírita. Se Jesus retornasse, a humanidade levaria ele o suplício de novo. Porque as ideias que ele trazia naquela época não foram aceitas e muito hoje não é aceita. Embora tem muita gente que se maquia com a imagem de cristão, mas está muito longe de ser um cristão. Porque o principal elemento do cristão chama-se: amai o seu próximo como a si mesmo. E nós ainda não aprendemos isso. Muito obrigado.